Olá, meus irmãos, nós estamos aqui nessa nova maneira, de conduzirmos como igreja, além que já sabemos que a igreja não é aquele espaço físico que nós temos ali, aquele salão, sabemos que não é isso. Igreja somos cada um de nós, igreja é aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós fazemos, como nós buscamos a Deus. E nós, nesse tempo que nós estamos confinados, nesse tempo de isolamento social, como tem sido pregado, pois estamos seguindo orientações governamentais, estamos seguindo orientações oficiais de responsabilidade, nós precisamos então agora estarmos modificando o nosso dia a dia, a nossa maneira. Estamos aqui nos improvisando e melhorando, para que nós não deixemos de ter contato com a palavra também de Deus, estejamos juntos. Bem, eu queria também pedir, agora nós estamos lançando esse novo vídeo, eu queria pedir para vocês, não sou nenhum youtuber e nem quero likes, nem estamos aqui colecionando likes, mas gostaria que vocês deixassem para nós um feedback, deixasse algum comentário, como é que está, no que você está usando isso, está bom, ou sugestões, tudo aquilo que você está sentindo também, você que está aí desse outro lado. Nós estamos do lado de cá, em frente a essa câmera, mas gostaríamos de ter também uma ideia de como você está recebendo isso, que é um canal que nós vimos para poder alcançar todos vocês, alcançar os membros da igreja. Não deixe, se você conhece alguém, não deixe de pedir para ele se inscrever no canal, para se manifestar no canal, deixar, como eu disse lá, um like, um joinha, para nós podermos saber como está sendo isso que nós estamos fazendo. É isso que nós queremos também que vocês nos dê esse retorno. E para hoje eu queria estar dividindo com vocês uma palavra que Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as situações. Nada saiu do controle de Deus, como nós já ouvimos, mas tudo no seu devido tempo. É isso que eu queria falar. Nos dias de hoje temos vivido um tempo de aflição e queria lembrar que Jesus já nos alertou sobre isso. Jesus já havia falado, já havia dito. Se nós formos lá em João, ele diz que no mundo tereis aflições. No capítulo 16, no versículo 33, Jesus já nos alerta para isso. Mas ele diz para que tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é isso que nós temos que buscar, que procurar. Esse novo vírus, coronavírus, tem espalhado, além dos sintomas físicos, os quais nós já conhecemos, nós temos ouvido falar sobre a tosse, as dores que se sente, a insuficiência respiratória e até mesmo a própria morte. Esse coronavírus tem trazido outros sentimentos ruins para as pessoas, tem trazido o medo, o pânico, a ansiedade, a depressão, a raiva. Falando em raiva, eu me lembro até de um áudio que eu recebi essa semana de uma mãe desesperada porque seus filhos estavam em casa e a escola estava mandando o dever de casa para que eles fizessem nas suas casas, e ela desesperada não sabia como fazer, o que fazer, o seu marido de home office também, e ela dizendo que não aguentava mais já, isso porque estamos com poucos dias desse isolamento. Mas ela demonstrava um sinal de raiva. Muitas pessoas têm saído do seu normal, agido de maneira muito diferente. É claro, tem que ter um convívio social. Nós temos que voltar a aprender a conviver com a família, porque é dentro de casa que nós estamos ensinando nossos filhos, praticando o culto doméstico que nós não podemos praticar juntos, mas precisamos praticar dentro das nossas casas, porque assim não teremos
esses outros sentimentos ruins. Mas não podemos olhar para o problema como um fim, mas nós temos que olhar como uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus tem tudo sobre o seu controle. Deus está soberano sobre todas as situações. Isso é o que nos conforta também. E nesse tempo, nesses momentos que nós estamos tendo, nós temos que lembrar do ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, correto? Errado, muito errado esse ditado popular. Deus nunca tarda e jamais falha. Ele nunca chega atrasado, ele nunca nos desampara. Tudo é no seu devido tempo. Tudo é no seu devido tempo. O tempo de Deus não é como o tempo do homem. A contagem do tempo de Deus é diferente da contagem do tempo do homem. Precisa ficar claro isso. E nós achamos na palavra de Deus vários lugares onde nós temos essas explicações. Eu não quero entrar aqui, é lógico, numa teoria teológica, existem muitas discussões de teoria teológica sobre isso, sobre o tempo, se realmente foram 6 dias da criação, se os dias eram de 24 horas. Não quero entrar em teologia, não é esse o objetivo, mas eu quero somente fazer um comparativo com isso e adentrar numa outra esfera. O tempo do homem, como a gente conhece, é chamado de Cronos. É um tempo que é medido, que é determinado, um tempo que é contado. É um tempo que pode se contar a divisão em segundos, em minutos. Esses minutos são contados em horas. Esses minutos, essas horas somados dão dias, dão semanas, dão meses, dão anos. Isso tudo é uma convenção humana, puramente humana. Essa divisão, quem fez foram os homens. Toda essa divisão que existe foi feita pelo homem. E nós sabemos que o homem, a sabedoria do homem é limitada. Tanto é que, mesmo nesse aspecto de nós termos calendários, os calendários são diferentes. Existem vários tipos de calendário, vários tipos de contagem de tempo que o homem faz. Temos esse calendário que se chama gregoriano, que é o que mais é usado, que no mundo ocidental mais se usa, é esse calendário que nós chamamos hoje de gregoriano, feito por um papa, onde foi dividido todos esses dias, todas essas contagens que são feitas de datas, Mas nós podemos ver muitos outros calendários, como o juliano. Existe um calendário que se chama juliano, também feito por cristãos, mas é diferente do calendário gregoriano. Temos o calendário judaico, temos calendário islâmico, temos calendário chinês, temos calendário maia. Ou seja, o próprio homem, ele não chega a uma conclusão nessa divisão do tempo que ele mesmo criou, que ele mesmo produziu. Então nós vemos que começa aí. Existem já calendários diferentes, tempos diferentes, medidas de tempo diferentes para o próprio homem. Mas o tempo de Deus é mais diferente ainda. O tempo de Deus nós conhecemos como o Kairos. O Kairos de Deus, isso é uma palavra, a palavra Kairos vem de uma palavra grega, que o significado dessa palavra Kairos é o momento oportuno, o momento certo, o momento exato, o momento especial que ele age, o momento especial da ação, e aqui da ação de Deus, é claro. Essa palavra Kairos,
ela tem assim um significado mais qualitativo do que quantitativo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O calendário humano, o Cronos, ele tem a ideia de realmente contar, de medir um espaço de tempo. E o Kairos, que é o tempo de Deus, é realmente de mostrar a qualidade de um momento. Não interessa a ele em que espaço de tempo, mas a qualidade daquele momento, o momento especial que ele é. E até mesmo para ilustrar, né, essa questão de que o tempo Cronos dos homens e o tempo Kairos de Deus é diferente, nós podemos ver lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou ainda, também podemos recorrer lá quando o salmista fala no Salmo 90, no versículo 4, está escrito assim: 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então nós vemos que é uma relação bastante diferente. O homem marca o tempo de uma maneira e Deus tem outro modo de contar o tempo. E sabendo disso, com essa base agora que nós falamos aqui, eu queria que nós meditássemos no seguinte versículo. Nós vamos colocar aqui o Salmo 145 no versículo 15. O Salmo 145, versículo 15, que diz assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhe dás o alimento. Meus amados, nesse versículo, o salmista menciona a expectativa humana, a expectativa que o homem tem. Quando ele diz que os olhos de todos, no começo do versículo, os olhos de todos, isso está incluída toda a humanidade. Nesses olhos todos está incluída toda a humanidade. Nós vemos até que em outras traduções da Bíblia, ela tem um modo diferente. No Novo Testamento, na linguagem de hoje, por exemplo, os olhos de todos está transcrito, está traduzido como todos os seres vivos. Então, nós vemos aí que realmente existe uma tradução de que todos os olhos de todos significam a humanidade. E quando ele diz depois que em ti esperam, em ti esperam os olhos de todos. Nesse em ti esperam está também subentendido que esperam no Cronos, ou seja, o homem espera no tempo dos homens, na nossa urgência, naquilo que nós medimos, conforme a nossa prioridade. Em ti esperam, quando se refere ao homem, quer dizer que é no nosso tempo, é no nosso tempo. E queremos sempre que as coisas aconteçam no aqui e agora. Nós queremos sempre que as coisas estejam conforme o nosso querer. Nós que fazemos parte dessa geração fast food, essa geração rapidez, essa geração iFood, essa geração drive-thru, onde nós pedimos aqui e pegamos ali. É uma visão que nós temos apressada, uma visão imediatista do agora. Para nós, talvez pensemos assim, porque a vida para nós é muito curta para realizar os sonhos e projetos que temos. O homem sonha muito, o homem tem muitos projetos, então ele quer fazer desse tempo, o tempo que ele mesmo mede, o mais longo possível. Ele quer fazer mais coisas possível. Por isso desse imediatismo, por isso dessa busca desenfreada,
dessa rapidez com que nós queremos que as coisas aconteçam. Isso é o que o homem quer, no seu tempo. Mas o salmista diz assim: tu, a seu tempo. Ou seja, no tempo de Deus, no kairós de Deus, Ele fará. No tempo que Ele tem, o melhor momento, a melhor hora, a melhor coisa será feita por Ele, no tempo dEle. Se nós estamos com tudo, com toda essa situação de desgovernança do homem, onde os governos não se conversam entre si, não têm o mesmo pensamento, a mesma direção, Deus tem. Deus sabe para onde está caminhando. Deus nunca se enganou. Deus nunca chegou atrasado, como eu disse. Tudo Ele fará. E olha que nesse versículo, se nós prestarmos atenção, vemos que o que as pessoas estavam pedindo, aquilo que está descrito pelo salmista, não é luxo. Eles não esperam nada de luxo, nada de extravagante, nenhum supérfluo. Diz lá que apenas alimento. Ou seja, as pessoas estavam no versículo esperando pelo alimento, que o Senhor desse a elas o alimento. É uma coisa básica, algo básico para a sua sobrevivência, algo básico para a sobrevivência do homem. E aí alguns podem pensar, mas que tipo de Deus é esse que parece insensível diante das necessidades básicas dos seus filhos? Que tipo de Deus é esse? Muita gente que não conhece, que não sabe do amor de Deus, pode até pensar assim. Mas nós podemos trazer um exemplo prático da natureza. Eu gosto de uma coisa que Jesus também fazia, que é exemplificar com as ações, que é exemplificar com o dia a dia das pessoas. Eu sei que nós moramos numa cidade, mas eu acho que esse exemplo todo mundo já viu um dia na televisão e pode entender, né? A natureza, que também é criação de Deus, pode nos ensinar a entender a vida, a entender essas coisas. Se nós tomamos como exemplo a natureza, como descrita lá em Mateus 6, que os pássaros não plantam nem colhem, mas são supridos por Deus. Veja que é ligado à natureza, é uma coisa que é ligada àquilo que Deus criou também, para nos explicar, para não andarmos ansiosos em nada. Alguma vez você já observou um pássaro alimentando os seus filhotes no ninho? É um bando de famintos, né? Todos chorando, disputando o alimento que a mãe traz. Todos eles com a cabeça para cima, brigando, com os bicos abertos, né? E são geralmente vários numa ninhada, e todos eles gritam e sobem um por cima do outro, desesperados para poderem ser alimentados. Cada um lutando pela sua sobrevivência e trata de tirar o alimento do outro. Isso é uma coisa do mundo realmente. O mundo hoje em dia está vivendo assim. O homem não tem pensado no outro. O homem quer saber de si próprio, quer saber de se alimentar, não pensa no seu semelhante, não está pensando em ajudar. Mas aqui nós vemos que essa situação onde os pássaros estão todos ali gritando, desesperados, né, para que a mãe os alimente, nós vemos até e podemos fazer uma comparação com a teoria de Darwin, né, onde diz que o mais forte sobreviveria às circunstâncias mais difíceis. Mas isso para o nosso Deus não é verdade. A mãe pássaro nessa situação, será que eu posso chamá-la de passarinha? Mas a mãe pássaro é instintivamente sábia.
ela dá o alimento a cada filhote no seu devido tempo. Ela não ignora a necessidade de cada um, nem se comove com a impaciência e os gritos de cada um deles. Ela sabe, ela conhece os seus filhos. Ela sabe daquele que precisa, na hora que precisa, e ela coloca o alimento na sua boca, na hora que ela sabe. O tempo dos filhotes não é o tempo da mãe. Puxa, parece que uma coisa bem engraçada, como se casam as duas coisas aí. O tempo do homem não é o tempo de Deus. A mãe pássaro alimenta os filhotes na hora que eles precisam. Assim como Deus, nesse versículo nós vimos lá, tu sabes, Senhor, e dás o alimento na hora certa, na hora correta. Se nós formos pensar, irmãos, nestes tempos de aflição, de isolamento, de incerteza, temos que ter confiança em Deus. Nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que buscá-lo, que orarmos. Temos que orar, temos que nos prostrar, temos que nos encher da palavra, temos que nos aproximar de Deus. Mas temos que ter também paciência. Precisamos colocar os olhos em Jesus e saber esperar o tempo certo, no tempo certo, no tempo correto, no momento oportuno, Deus agirá. No tempo correto, Deus agirá. Tudo no seu tempo. Se nós formos no Salmo 40, quando eu falo aqui sobre paciência, que nós temos que ter paciência nesses momentos também e aguardar em Deus, o salmista diz que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que nós temos que fazer, essa que tem que ser a nossa atitude. Devemos esperar com paciência, mas não deixarmos de orar, não deixarmos de buscá-lo. E Ele se inclinará para nós. E quando falo para que colocarmos os olhos em Jesus, é baseado no que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que estamos vendo, as notícias que nos chegam do mundo inteiro, os números, estatísticas, todas essas abordagens e imagens, tudo isso é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê e o que é eterno é o amor de Deus por nós, o seu cuidado, a sua graça, a sua misericórdia. Isso nunca passará. Isso é para a nossa eternidade. Ele está atento ao nosso clamor, inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Por isso é o que temos que fazer: orar, clamar a Deus, e Ele vai nos ouvir para a eternidade. Na hora certa, nem antes, para que você não se deslumbre, e nem depois, para que os seus inimigos não caçoem da sua fé. No seu tempo, no kairós de Deus, tudo a seu tempo, Ele agirá. Irmãos, finalizando, eu queria dizer para que vocês busquem sempre se animarem, se encorajarem no Senhor, para que todo o tempo estejam confiantes, fortalecidos e compreendam o tempo de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. As pessoas são como um espelho. Se você sorri, elas sorriem de volta. Mas se você fecha o rosto, recebe a mesma imagem de volta. Eu queria colocar para que vocês hoje se coloquem dentro do versículo que nós lemos, do versículo 15 do Salmo 145, e orem a Deus assim: em ti esperam os meus olhos, e tu, a seu tempo, me dá o alimento.
que Deus nos sustente, que Deus nos dê o alimento, tanto físico quanto espiritual, e tudo a seu tempo, pois Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele nos conhece, conhece o nosso coração, conhece a nossa palavra antes que ela chegue à nossa boca. Meus irmãos, é isso que eu tinha para compartilhar hoje. Que Deus nos abençoe e siga nos acompanhando. Só Deus é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande Deus, Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. tu és grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só